Olá, então bom estarmos de volta com o seu programa Isto é Só o Começo. Eu sinto um prazer, uma alegria tão grande estar de volta com você aqui, conversando todos os sábados e trazendo a mensagem da Palavra de Deus. Fique ligado porque já estou de volta com você dentro de poucos instantes. Hoje estamos trazendo a segunda parte da mensagem Aprenda a superar seus fracassos. Todos sabem que o grande apóstolo Pedro foi talvez um dos maiores líderes de toda a história do cristianismo. O que muitos não sabem é que o apóstolo Pedro chegou ao ponto de fracassar tão horrivelmente que ele achou que nunca mais ele poderia prosseguir no ministério, trabalhando para Jesus. Nessa mensagem, na primeira parte e agora nessa segunda parte que você vai ouvir, nós vemos como não somente o apóstolo Pedro superou todos os seus fracassos pela graça de Deus, mas ele também foi chamado de uma forma tão profunda, tão preciosa ao ministério. Muitas vezes, talvez o maligno diz para você: eu não tenho mais jeito para eu ser grandemente usado por Deus. Eu sei que Deus me perdoa, eu sei que Deus me ama, está tudo bem no meu relacionamento com Deus, mas para eu ser grandemente usado por Deus, não tem mais jeito. Eu estou aqui para dizer para você que isso não é verdade. Tem jeito sim. Deus tem planos muito grandes para a sua vida. Fique ligado com essa palavra. E ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Agora eu quero mostrar várias coisas aqui nesse versículo, porque é forte. Olha aqui, olha o que diz esse versículo. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Primeira coisa, você está vendo alguma redundância nesse versículo? Está vendo alguma redundância? Eu creio que você está, eu estou. Tem uma redundância aí. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro não era discípulo? É uma redundância. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que ele fez questão de repetir Pedro, se Pedro era um dos discípulos? Lembra que esse anjo só estava passando o recado que Jesus mandou ele passar. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu quero, anjo, que você destaque o nome de Pedro. Eu sei que ele é um dos meus discípulos, mas eu quero que ele receba a mensagem que eu estou sendo atraído para o arrependimento dele. Eu preciso estar com Pedro. Eu amo Pedro e eu quero que você mande um recado especificamente para o Pedro, porque o coração dele está tão lindo, está tão quebrantado, está tão arrependido, que eu não aguento mais. Eu vou mandar o recado pelo anjo. Diga para os discípulos, mas não esqueça de dizer para Pedro. Quero que você saiba, ao ter um coração quebrantado, arrependido na presença de Deus, você atrai a presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre suas finanças. Você atrai a presença de Deus, você destrava os céus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Ele te chama pelo seu nome, pelo seu nome, pelo seu nome, pelo seu nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que te ama tanto, que te chama pelo seu nome. Aí, olha o que mais ele diz nesse versículo. Olha aí o versículo. Ele diz no final do versículo: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Então o que o anjo disse? Olha,
Jesus está mandando um recado para os discípulos e para você, Pedro, que ele está indo para Galileia, e é para vocês encontrarem com Jesus lá na Galileia. Agora, de Jerusalém a Galileia, era quase um dia de viagem a pé, era muito longe. As mulheres chegaram, falaram para os 11, né? Porque o Judas já tinha batido as botas. Olha, Jesus mandou dizer através do anjo, viu, para você, viu, Pedro, e para os outros discípulos também, o seguinte, que ele quer encontrar com vocês na Galileia, que ele já foi para lá. Agora, Jesus já estava com o corpo glorificado dele, já estava voando. Tchum, tchum, tchum. Então ele voou rápido. Já está te esperando lá na Galileia, que é para vocês irem para lá. Agora, irmãos, uma vergonha, peço perdão, mulheres, nós homens, muitas vezes machistas, os homens não acreditaram nelas. Fantasia de mulher. Mulheres emocionadas acreditaram que Jesus ressuscitou. E os discípulos, os 11 discípulos, não foram para Galileia, você acredita? Porque não acreditaram nas mulheres. Perdoe, Senhor, nós homens machistas tantas vezes. Perdoe, mulheres. Mas eu quero falar uma coisa para as mulheres aqui. Vocês foram as privilegiadas. Mais uma vez, meu Deus, por que as mulheres? Elas têm uma intuição. Elas têm uma intuição. Por isso que normalmente elas que buscam a Deus. Pode ver, normalmente é a mulher que entrega a vida a Jesus primeiro, depois o homem. Escuta bem. Fala, Deus. Ele está falando. Escuta bem. Presta atenção. Sabe para quem Jesus apareceu primeiro, depois de ressurreto? Para as mulheres. Sabe quem compartilhou o evangelho da ressurreição? Quem foi primeiro para pregar o evangelho que Cristo ressuscitou? O evangelho pleno foram as mulheres. Meu Deus, dê uma forte salva de palmas para as mulheres. Parabéns. Alguém disse assim, não, ele compartilhou que ele havia ressuscitado primeiro para as mulheres, porque ele sabia que ia espalhar mais rápido. É verdade, porque as mulheres sabem espalhar as boas notícias rapidamente, poderosamente, amém? Elas não cessam de falar desse livro da lei, elas falam toda hora das coisas boas de Jesus. Agora, veja bem, Jesus foi para Galileia. Discípulos não acreditaram em Jesus, nas mulheres, não acreditaram nas mulheres. E eles não foram para Galileia. Aí, isso aqui, irmãos, você acredita? Eu fui criado na igreja, desde pequeno leio a Bíblia, conheço pela graça de Deus muito a Bíblia. Só poucos meses atrás que eu tive essa revelação. Eu não sabia disso, é muito forte. Eu não sabia disso. Eu nunca tinha me atentado que Jesus mandou ir para Galileia, eles não foram, então Jesus que volta para Jerusalém. Eu não tinha notado isso. Eu fui aprender isso, lendo a Bíblia, estudando isso, falei, meu Deus, que coisa fenomenal. Que coisa fenomenal. Agora, Jesus volta e encontrou com alguém aqui. O primeiro homem, que vou mostrar daqui um pouco, encontrou com um homem aqui em Jerusalém. Depois ele está saindo de Jerusalém de novo, agora dessa vez a pé, porque ele se une a 2 outros, não eram dos 11 discípulos, eram outros seguidores de Jesus. E ele começa a caminhar com esses 2. E os 2 não atentaram que era Jesus, eles não tinham acreditado que Jesus tinha ressuscitado. E eles vão caminhando na estrada de Emaús, e os 2 falam assim, está ficando tarde? Fica aqui com a gente. Jesus concordou de ficar lá com eles, só que eles não sabiam que era Jesus. Antes de dormir, vamos comer, vamos jantar, vamos. Colocaram a mesa lá, aí Jesus, como costume, pega o pão e levanta para orar pelo pão. Quando ele levanta, as mangas dele caem. Quando a manga cai, dá para ver os buracos no pulso onde crucificaram Jesus. Eles viram os buracos. Quando viram os buracos, o pão cai. Queria ver isso numa câmera lenta. Quando chegar no céu, vou ver no DVD que está lá. Aí o pão cai, pum, 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 e Jesus desaparece.
Os dois olham para o outro. Cara, não é verdade, as mulheres tinham razão. Rapaz, nós temos que voltar agora para Jerusalém contar para os 11. E não era tão longe. Voltaram. Quando chegaram lá para contar para os 11 já tinham outra notícia para esses dois. Olha lá, olha o texto. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha só, quando os dois chegaram lá, falaram: gente, as mulheres tinham razão, Jesus ressuscitou. Aí os 11 responderam: é verdade, nós já estamos sabendo que é verdade, porque ele apareceu para Simão. Antes de aparecer para vocês dois, ele apareceu para Simão, o primeiro homem. Ele apareceu primeiro para as mulheres, mas o primeiro homem para quem Jesus apareceu foi para Simão. Agora, olha isso aqui, gente. Se coloca no lugar de Simão. Você arrependeu profundamente. Você atrai tanto a presença de Jesus com seu coração arrependido, que Jesus manda o recado, fala para o Pedro ir para Galileia. Pedro não vai. Jesus falou: você não vai? Então eu venho e eu vou aparecer especificamente para você, Pedro. Sabe aquela música que nós cantamos? Só quero ver você, só quero. Sabe, é isso que Jesus, para você que está arrependido, que tem um coração correto na presença dele, mesmo com muitas falhas, muitas pisadas na bola, mas você está com o coração correto na presença dele, é isso que ele canta para você. Eu só quero ver você, só quero ver você. Ele quer ter um encontro profundo, poderoso com você, o Cristo ressurreto, o mesmo que apareceu para Simão Pedro. Olha só que coisa forte. A Bíblia não fala como foi esse encontro, mas eu imagino Pedro lá, muitas casas não tinham água corrente, água encanada, e talvez estava lá no quarto, a bacia, lavou o rosto, pensando: será que as mulheres estão certas? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será? Aí ele pensou: mesmo que ele ressuscitou, nunca mais vai ser o mesmo entre eu e Jesus. Eu pisei tanto na bola, eu sei que ele é muito amoroso, mas eu pisei feio. Aí de repente ele vira, quando ele vira, Jesus está aqui. Ele: é verdade, o Senhor ressuscitou. Ele cai aos pés de Jesus. Jesus fala: Pedro, levanta. E Jesus levanta ele pelos braços. Olha nos meus olhos, Pedro. Quando Pedro olha nos olhos de Jesus, ele vê poços de amor. Com um olhar, ele sabe que está tudo perdoado, que está tudo esquecido, que está tudo de volta como era antes e até melhor entre ele e Jesus. E Jesus dá um abraço muito forte. É esse o Jesus que hoje quer te abraçar, que quer te amar, que quer cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Agora, Pedro com certeza deve ter pensado assim: está tudo bem agora entre eu e Jesus. No meu relacionamento com ele está 100%. Agora, para o ministério, ele nem tem que me falar. Eu me desqualifiquei. E até se ele não me falasse isso, eu não quero ir mais para o ministério, porque eu estou com medo de pisar na bola de novo. Eu volto para o ministério e eu piso na bola de novo? Não. Eu não confio mais em mim mesmo. Eu vou voltar para a minha profissão anterior. O que Pedro era antes de Jesus chamá-lo para ser pescador de homens? Pescador de peixe. Então Pedro volta para a profissão anterior. Está tudo bem entre ele e Jesus, só que ele não se vê mais qualificado para o ministério. Olha o que diz a Bíblia em João capítulo 21, versículo 3. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E essa grande pergunta que eu quero fazer para você: qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso? Qual é a reação de Jesus para com o nosso fracasso? Sabe, muitas vezes
Você talvez sabe que Jesus já te perdoou, que está tudo bem entre você e Jesus, mas você acreditou numa mentira do maligno. A mentira do maligno foi o seguinte: por causa da sua pisada na bola, na área ministerial, aqueles sonhos que Deus tinha te dado, aquelas palavras de profecia, não vão se cumprir. Que você pisou na bola, Deus te perdoou, está tudo bem entre você e Deus, mas ministerialmente, ser grandemente usado por Deus, que aquilo não vai se cumprir mais. É isso que Pedro estava acreditando. É isso que Pedro estava acreditando. Veja qual foi a reação de Jesus. Pedro e os discípulos estão lá no barco, pescando. Agora, você tem que entender que naquela época, roupa era muito, muito caro. E a maioria das pessoas não tinha mais do que um ou no máximo 2 pares de roupa. Pedro, então, tinha tirado a roupa dele, era só homem, era à noite, num barco, pescando. Para não sujar a roupa, ele tinha tirado a roupa, dobrado lá num lugar bem sequinho. E estava lá trabalhando, pescando, durante a noite toda, sem pegar nada. De manhã cedo, a Bíblia diz que um homem veio lá na praia. O sol estava começando a subir. Isso era bem costumeiro. O povo naquela época fazia isso. O povo que morava nas vilas perto da beira do mar da Galileia, desciam para a praia e gritavam para os pescadores: e aí, pegaram peixe? Sim, traz aqui que eu quero comprar. Aí compravam peixe deles, entendeu? Aí o Pedro fala assim, aliás, aí esse homem desce para a praia e fala assim: filhos, pegaram algum peixe? Lembra que está meio escuro. E eles: não pegamos nada. Então faz o seguinte, joga a rede do outro lado do barco. Outro lado do barco, o mesmo lá. Só para provar para esse cara aí que esse lago está sem peixe. Vamos jogar aqui. Jogaram. Quando jogaram, encheu de peixe. Aí o João, que era íntimo aqui, assim com Jesus, né? O apóstolo João, assim como eu também sou, aleluia. E você também. João falou para Pedro: é o Senhor, é o Mestre. Pedro falou: cara, você tem razão, é Ele mesmo. O que Pedro faz? O barco estava a 100 metros da praia. Pedro coloca a roupa dele e pula, mergulha e nada. Ele tinha um corpo atlético, mais ou menos assim. Aí ele pula, tchau, nada até a praia. Chega lá molhado. Jesus já tinha preparado uma fogueira. Imagino que ele preparou a fogueira assim, tum. E já no fogo, grelhando, já tinha pão e peixe, diz a Bíblia. Não foi McDonald's que inventou o McFish, foi Jesus. Aí, o que acontece? Não foi só para grelhar o peixe e preparar o café da manhã que Jesus estava preparando aquela fogueira para os seus discípulos. Jesus tinha a cura de Pedro em mente. Me diga uma coisa: quando Pedro negou Jesus, ele estava ao redor de quê? Você lembra? De uma fogueira. Agora Jesus preparou outra fogueira. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes agora Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? 3 vezes. E toda vez que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Jesus fala para Pedro: volta para o ministério, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas. Olha só que coisa forte. Só que quando você aprofunda no grego, porque o Novo Testamento originalmente foi escrito no grego, aí que a coisa fica mais forte ainda, gente. Porque a primeira pergunta que Jesus fez para Pedro, ele fala assim: Pedro, tu me amas? E Jesus usa a palavra do amor mais profundo, o amor ágape, aquele amor que dá vida para outra pessoa, que dá vida, é um amor incondicional. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu tens amor ágape por mim? Aí Pedro não quer pisar na bola de novo, né? Ele não confia mais em si mesmo, não é tão autoconfiante mais. O que ele fala? Senhor, eu te amo, só que não usa a palavra ágape, ele usa a palavra filéo, que é outra palavra no grego para amor, quer dizer um amor muito forte, não é tão forte como ágape.
Filéu é o amor da onde vem a palavra filantrópica, o amor de irmãos. Pedro fala assim: Jesus, eu não vou ser um cara autoconfiante, orgulhoso e dizer que eu tenho um amor ágape para o Senhor, mas o amor filéu eu tenho. Jesus fala: então cuida dos meus cordeirinhos. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu tens amor ágape por mim? Pedro mais uma vez responde: Jesus, eu tenho um amor filéu. Esse amor filéu, pelo menos eu sei que eu tenho. Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Aí a terceira pergunta foi forte, porque agora Jesus não usa mais a palavra ágape. Jesus fala assim: Pedro, tu tens amor filéu? É como se Jesus estivesse falando: pelo menos amor filéu. Amor ágape tudo bem, você não garante, mas pelo menos amor filéu você garante, Pedro. Isso quebrou Pedro todinho. Pedro diz: Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que pelo menos o amor filéu, tu sabes meu coração. Tu sabes que pelo menos esse tipo de amor filéu eu tenho. Pelo menos esse eu tenho por você. Pelo menos esse eu tenho. Pelo menos esse eu garanto. Tu sabes, Jesus. O Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Eu posso imaginar Jesus sorrindo e fala para ele: cuida bem das minhas ovelhas, Pedro. Mas a cura interior ainda não estava completa. Lembra que foi com medo de morrer por Jesus e ser crucificado com Jesus que Pedro tinha negado Jesus. Ser crucificado com ele? Foi com medo de morrer, por isso que Pedro tinha negado. Então Jesus tinha uma cura interior mais profunda. Jesus fala: Pedro, quando você era jovem, você fazia o que você bem queria, mas um dia quando você for bem velho, eles vão esticar os seus braços. Todo judeu sabia o que isso queria dizer, porque os romanos é assim que era a execução deles, a cadeira elétrica deles era a crucificação. Milhões de pessoas, ou pelo menos centenas de milhares foram crucificadas, milhares e milhares. E Jesus está dizendo: Pedro, um dia você vai morrer crucificado. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Olha, irmãos, olha que cura poderosa. Jesus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, nesta área do seu fracasso, de você me negar, de você não ter coragem de morrer por mim, nesta área, Pedro, deixa eu te garantir uma coisa: você nunca mais vai falhar. Nesse fracasso, nunca mais vai repetir, porque Pedro, você vai ser fiel a mim e vai me servir todos os dias da sua vida, e você nunca vai me negar. E quando você for bem velhinho e eles disserem, os soldados romanos disserem: negue Jesus agora ou morra, você vai morrer por mim, você vai dar sua vida, você vai dizer: eu nunca negarei o meu Senhor, o meu Rei dos Reis, meu Senhor dos Senhores. Aquilo foi uma cura poderosa. O Pedro sabia que nunca mais ele ia fracassar naquela área. E é isso que eu quero dizer para você. Naquela área do fracasso, aonde o maligno falou, que talvez até te convenceu, e te fez ficar com medo, que você talvez ia decepcionar a Deus, Deus está dizendo: se você cooperar com Ele, vai chegar um momento na sua vida, que naquela área, nunca mais o fracasso, a vitória é sua, a vitória, você vai servi-lo fielmente, corretamente, para a glória do Senhor Jesus. Quando Deus transforma a vida de alguém, Ele faz isso não só para abençoar grandemente aquela pessoa, mas para também usar aquela pessoa para ser um canal de bênçãos na vida de muitos outros. Você foi salvo para servir, abençoado para ser uma bênção na vida de muitas pessoas. O grande problema é que muitas vezes nós, como Pedro, acreditamos naquela mentira do maligno que diz
quem sou eu para ser grandemente usado por Deus? Depois de tantas pisadas na bola que eu já fiz, eu me desqualifiquei. A boa notícia é que você é perdoado por Deus. Você é amado por Deus. E Deus muitas vezes usa os seus próprios fracassos para servirem de trampolins para o seu sucesso. Por quê? Quando o seu testemunho de superação, de vitória, mesmo ao meio das suas fragilidades, é usado para estimular a vida de muitas e muitas outras pessoas. Eu penso na minha própria vida. Eu, como solteiro, tinha vários pecados que eu não conseguia vencer mesmo. E me senti tão derrotado, tão fracassado. Mas depois que Deus me deu a vitória nesses pecados, eu nunca imaginava que o meu testemunho ia ser usado para abençoar tantas pessoas. Porque hoje eu falo para os jovens, eu falo para os senhores, eu falo para as pessoas, olha, se Deus pôde não somente perdoar esse que é o mais fraco de todos, mas depois o dar a vitória para dar a volta por cima e superar as suas dificuldades, Deus não somente pode te usar grandemente, Ele quer te usar grandemente. Eu tenho certeza que qualquer fracasso, qualquer hábito mau, qualquer problema que você estiver passando agora na sua vida pessoal, Deus quer lhe dar a vitória. Mas Ele não quer somente lhe dar a vitória para você poder dizer, sou um vitorioso. Mas Ele quer lhe dar a vitória para você servir de canal para trazer essa mesma vitória para a vida de muitas outras pessoas. E elas, por toda a eternidade, vão lhe agradecer, porque você foi um canal de milagres na vida delas. Eu creio mesmo que Deus tem planos muito grandes para você. Não esqueça disso. Você é um canal de milagres. A gente sonhava muito em trabalhar junto com os jovens ao redor do Brasil. Quando você tem essa motivação, que a sua motivação é tão boa que você quer ganhar todo mundo para Jesus com o seu testemunho, você quer usar o seu testemunho para atrair muita gente para Jesus, aí Deus assina embaixo. You're going to stop being pushed around from this day forward. In the name of Jesus, I ordain each and every one of you a mighty man of David. Uma nova geração de pastores que vão ser conhecidos como aqueles que estão fazendo bem para a sociedade e se importam em discipular uma cidade e não só crescer uma igreja. This is your day. This is your moment. Anybody else? Yeah, I see another hand. Any more hands over here? Cara, não seria legal a gente unir forças com a juventude das igrejas do Brasil e do mundo todo? Foi tão precioso estarmos juntos durante esses momentos do programa Isto é Só o Começo. Mas eu creio que poderemos continuar sempre uns com os outros, não somente através deste programa, mas também no meu canal de YouTube. Acesse o canal de YouTube, nas redes sociais também. Nós queremos estar conectados com você. Se você se interessa em qualquer uma dessas mensagens ou outras, você poderá assistir muitas coisas totalmente gratuitas no YouTube e também através dos sites da Igreja da Paz. Eu quero dizer para você que é uma alegria trazer a palavra de Deus. Eu creio que a sua vida está mudando e vai continuar mudando, assim como a minha. Juntos vamos crescer no reino de Deus. Muitas pessoas têm perguntado sobre os livros, os materiais, e você poderá também ter esses livros entregues na sua casa através do MDA Shop, tá certo? Até semana que vem, estou olhando com muita expectativa. E não esqueça, isto é só o começo.